Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vou falar hoje sobre alguns aspectos da festa de Pesach. Nós temos uma proibição de mantermos em nossos lares e sob a nossa propriedade Hametz durante os 8 dias da festa de Pesach, que é a Páscoa judaica. O que significa Hametz? É uma fórmula simples: farinha de trigo, água e 18 minutos de temperatura ambiente. A farinha em contato com a água acaba fermentando. A fermentação da farinha de trigo, o levedo, é chamado em hebraico de Hametz. E nós temos a proibição durante os 8 dias de Pesach de comermos Hametz, de comermos algum alimento misturado com Hametz e de termos Hametz, a tal ponto que ou devemos eliminá-lo ou então vendê-lo com contrato efetivo, etc., transferindo a propriedade dele. Por que nós somos proibidos de comer Hametz? O aspecto histórico é, como Deus relata na própria Torá, porque na sua saída do Egito, quando você estava levando pães, os pães não tiveram, vocês, povo de Israel, saíram apressadamente do Egito e não houve tempo hábil para crescer a massa dos pães que foram confeccionados. Então eles não chegaram a fermentar, eles foram logo assados. Daí a mitzvah, o preceito bíblico de comermos pães ázimos, que o termo em hebraico é matzah, ou no plural, matzot. Nós temos uma mitzvah de comermos, particularmente na primeira noite, no Seder, no jantar festivo da festa de Pesach, e na segunda noite também. A primeira noite uma obrigação da Torá, a segunda noite uma obrigação dos sábios. Devemos comer uma quantidade de matzá e somos proibidos de comer Hametz e de termos Hametz, e não podemos nem ver Hametz e nem encontrar Hametz que seja da nossa propriedade. Aliás, nem pode ser de nossa propriedade o Hametz. Porque não houve o fermento, a fermentação, o levedo a partir do trigo, da farinha de trigo. A pergunta é, por que esse rigor todo? Tanto rigor que em relação a outras proibições dietéticas da Torá, envolvendo alimentação, como por exemplo animais impuros, que não podem ser consumidos, insetos, etc, etc. Ou então um animal que tem que ser abatido de uma forma específica, os animais não abatidos também não podem ser consumidos. E todos eles são regras, leis, preceitos bíblicos que envolvem ou a sua prática ou a sua transgressão. Mas Hametz, na festa de Pesach, sendo comido, é uma transgressão maior, de uma amplitude e de um porte maior, envolvendo uma consideração maior. Por que é tão grave comer Hametz em Pesach? A punição bíblica é chamada de karet, é um corte espiritual, algo muito grave, simplesmente para aparentemente um preceito envolvendo alimentação, o alimento, ou termos em nosso poder esse alimento. Então qual é o problema aqui? Há um retrospecto histórico para nos lembrarmos que as matzot foram assadas porque o pão não teve tempo hábil para fermentar. Qual é o problema aqui? Então vem o Rebbe de Lubavitch, o grande líder da nossa geração,
e uma de suas explanações magistrais nos explica que tanto pão como matzá têm basicamente os mesmos ingredientes. Matzá é feita com farinha e água. O pão também é feito com farinha e água. Só que matzá não fermenta e o pão sim fermenta. As palavras matzá e hametz, hametz significa também a fermentação a partir da farinha de trigo. Basicamente, essas duas palavras têm basicamente as mesmas letras. Matzá é composta de 3 letrinhas: o mem, o tzadik e o rei. Mem, tzadik e rei formam a palavra matzá. E hametz? Hametz tem o het é diferente do rei. Já vamos ver a diferença. Depois tem o mem, igual matzá, hametz, e o tzadik final. Na matzá é a letra do meio, é o tzadik do meio. Mas é basicamente as mesmas letras, com a diferença do rei e do het. Qual a diferença entre o rei e o het? O het é um U de cabeça para baixo. Virado de cabeça para baixo, o het. E o rei é um U de cabeça para baixo, mas com uma pequena fresta lateral, o rei. O hametz, o het, está no começo. E o het é a letra diferente, está no começo. Qual é a ideia do het fechado? Que quando a pessoa peca ou transgride a vontade de Deus, então ela tem a sua ascensão, elevação espiritual bloqueada. O formato do het, que é um U de cabeça para baixo, as laterais são fechadas, o teto do het é fechado e só tem a abertura para baixo. Quem falha e quem se antagoniza à vontade divina, a tendência é ir somente para baixo, Deus nos livre. O het está no começo da palavra hametz. O rei, que é um het com uma pequena fresta lateral, a letra rei, está no final da palavra matzá e simboliza o arrependido, aquele que tem o arrependimento, remorso, que quer voltar ao caminho da sintonia com Deus. Então Deus abre uma fresta lateral. Então a pessoa não tem o seu bloqueio completo em relação à ascensão espiritual. Deus abre uma fresta lateral. É o het se transformando na letra rei. Que o rei é um het com uma fresta lateral. O het no começo simboliza, na palavra hametz, toda a ideia do hametz. O hametz cresce. Uma vez, um discípulo do terceiro Rebbe de Lubavitch disse o seguinte para o mestre: mestre, eu não sei o que acontece comigo. Eu vou lá na sinagoga e eu começo a brigar, todo mundo briga comigo. Ciclano começa a brigar comigo, fulano, cicrano, beltrano, todo mundo briga comigo. O que acontece que eu sou tão injustiçado que todo mundo acaba brigando comigo? Aí o mestre, o terceiro Rebbe de Lubavitch, o Tzemach Tzedek, muito delicadamente, em outras palavras, falou para o seu discípulo: você acaba se expandindo muito. Você não é batatinha quando nasce, mas você espalha a rama pelo chão, você se espalha totalmente. É igual um aguaceiro, alguém que está lavando o chão da sinagoga, joga água para tudo que é lado. As pessoas que estão lá tomam cuidado para não pisar na água. Você se expande tanto na sinagoga que as pessoas têm dificuldade em não pisar em você, em não brigar com você, porque você se expandiu totalmente com o seu orgulho. Você acaba se atritando com todo mundo. E as pessoas tentam não pisar em você, tal qual um aguaceiro, alguém lavando o chão da sinagoga. Joga água para lá, joga água para cá. E as pessoas tentam não pisar na água, mas é difícil, porque a água já se esparramou por todo o chão da sinagoga. O orgulho infla a pessoa. O orgulho faz a pessoa inflar
e inchar, assumir um volume maior, tal qual a fermentação da farinha de trigo em contato com a água, do levedo, do hametz em hebraico. Hametz simboliza orgulho, egocentrismo, em contrapartida a matzah simboliza a humildade. O het no começo do hametz, porque a letra diferente aparece na palavra hametz em primeiro lugar? Porque é o orgulho. E qual é a consequência? O desenho da letra het, que é o U de cabeça para baixo, a impossibilidade de se elevar espiritualmente. O orgulho só nos empurra, só nos puxa para baixo. Uma pessoa orgulhosa, Deus fala por meio do profeta: eu estou em todo lugar, mas eu não consigo habitar, não consigo estar debaixo do mesmo teto do orgulhoso. O orgulho impede a presença de Deus, porque a pessoa acaba somente cultivando o próprio ego e não dá margem, não dá lugar, não dá espaço para que haja algo a mais. E para nos sintonizarmos com Deus, há a necessidade da autoanulação, há a necessidade da humildade. Somente os humildes conseguem realmente se ligar, se conectar com a luz infinita de Deus. Por isso, devemos trabalhar esse aspecto do egocentrismo. A festa de Pesach, onde é proibido comer e ter o hametz, a farinha de trigo em contato com a água, depois de 18 minutos, que é levedada, é proibido por quê? Porque a festa de Pesach é a fonte espiritual da humildade e da autoanulação durante o ano inteiro. Cada festa, cada festival, cada data no calendário judaico é um posto espiritual de abastecimento que vem irradiar a sua espiritualidade para o ano inteiro, para todas as ocasiões do calendário. E na festa de Pesach, por que o povo de Israel nasceu com a sua saída do Egito? Porque para se conectar com Deus, os judeus tiveram que se autoanular totalmente. Há uma passagem do Midrash que o anjo acusador mostra para Deus na hora da travessia do Mar Vermelho, aponta para os egípcios um pouco atrás e diz para Deus: esses são idólatras. Depois ele aponta para os judeus um pouco mais na frente e ele fala para Deus: esses também são idólatras. Então por que o Senhor, Vossa Majestade, o Todo-Poderoso, porque o Senhor abriu as águas e vai salvar os judeus, e as mesmas águas serão fechadas e os egípcios serão eliminados? Afinal, tanto um grupo como o outro, todos são idólatras. Então Deus mostrou uma cena para o anjo acusador. A cena dos judeus 4 dias antes de saírem do Egito, recebendo sobre si a orientação de Moshe e os desígnios divinos de pegar o carneiro, amarrar a sua pata ao pé da cama e preservá-lo durante 4 dias até ele ser abatido, na véspera da saída do Egito, no dia 14 de Nissan. O carneiro era a divindade do egípcio, do povo egito. O mês de Nissan corresponde no zodíaco com o signo de Áries, que é um carneiro, que a divindade do Egito era o carneiro. Deus pediu que os judeus pegassem a divindade dos egípcios e avisassem a todos que ela seria sacrificada para o verdadeiro, único e infinito Deus, o Criador dos céus e a terra, o Todo-Poderoso. Deus mostrou para o anjo acusador que os judeus tiveram um nível de autoanulação muito grande quando se prontificaram
a arriscar as próprias vidas, pegando a divindade do egípcio e avisando solenemente que ela seria sacrificada para o Deus único. Essa autoanulação baseada na confiança em Deus fez com que o primeiro grupo de idólatras, e que naquele momento estava deixando de ser idólatras, pudesse atravessar o Mar Vermelho a são e salvo. As águas permaneceram abertas e foram somente se fechar sobre os seus perseguidores, os egípcios. A fé, a confiança em Deus estão intimamente vinculados à autoanulação, à humildade, a prontificar-se a seguir uma orientação maior, que muitas vezes bate de frente com as nossas posições, com a nossa filosofia, com a nossa opinião ou com a nossa forma de ver o mundo. Nessa época de pandemia, nós estamos analisando o desenrolar dos fatos e a única conclusão que chegamos, diante da falta de conclusões em relação à análise de como a pandemia se expande e como é o comportamento do vírus mutante e quais são as providências mais eficazes para deter a pandemia e como pessoas com critérios diferentes são afetadas, alguns sobrevivem, outros, Deus os livre, acabam vindo a óbito. Não sabemos quase nada sobre a melhor forma de combater a epidemia. A vacina, às vezes eficazes, às vezes não, etc. Então estamos perplexos e essa perplexidade acaba gerando uma grande autoanulação de toda a humanidade, que nas palavras do líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, é o prenúncio da vinda do Mashiach e tão almejada redenção. A humanidade inteira está sendo anulada porque há a necessidade para receberem todos conjuntamente, a humanidade inteira receber sobre si o jugo divino e a majestade, o poderio do Rei Mashiach. Há a necessidade de uma nulificação de toda a civilização humana. E exatamente o que está ocorrendo hoje, a nível mundial, internacional, a nível do planeta inteiro. Todos estão prostrados, estão de joelhos diante de uma situação inusitada que está afetando a todos por igual. Esse é o momento de nos prepararmos para receber o justo Mashiach, nas palavras do Rebbe, que deverá ocorrer nessa geração, a qualquer momento e a qualquer momento, mesmo se Deus quiser.